Boni. E aí? E aí? Fala, meu amigo. Bom, meu nome é Eliano Moisés Moreira. Eu sou a Kess Lohane. Sou a Gabriele Franco. Eu sou o Igor, sou baixista há 16 anos. Eu sou o Marcos Rosa. Sou Yasmin. Meu nome é Anderson. Meu nome é Juan Carlos. Me chamo Arthur, pra quem não conhece, eu sou guitarrista. Bom, eu sou o Wendel França. Meu nome é Juninho. Que instrumento que você toca? Guitarra. Sou daqui de Paraná, nasci e me criei aqui. Vim pra de Paraná com vontade de entrar em bandas de rock. Eu me chamo José Orlando Marques Gomes, mais conhecido por Labão no meio musical, porque foi do meio musical que esse apelido surgiu. Nascida e criada em Ji-Paraná. Eu trabalho na escola de música da prefeitura do município, né, Fundação Cultural. Eu contribuo, né, para o aprendizado de muitos que chegam lá, a gente aprender a tocar o violão e a gente dá aquela força básica, né? Desde criança eu gosto muito de música. Meus pais não são músicos, né? Eu não sou filha de músicos, mas a música sempre esteve muito presente na minha casa. Meus pais ouviam muita música. Sou baixista, backing vocal nas horas vagas, compositora, produtora cultural. E na minha adolescência eu comecei a estudar. Foi quando eu tive o contato mesmo com o instrumento, né? Com o piano. E comecei a estudar piano, teclado aqui em Ji-Paraná. Eu sou nascida aqui em Ji-Paraná e aqui eu comecei os meus estudos de música. Ji-Paranaense desde quando eu nasci. Ficou muito bom, eu vou colocar isso. Eu sou Ji-Paranaense desde quando eu nasci. Eu iniciei na música em 1991, tocando forró. E depois eu fui pra música sertaneja, uma dupla, né? De renome aqui, em Rondônia. Eu estudei música, mas me formei em agronomia. É por isso que a gente tá fazendo esse documentário. Comecei a estudar, né? E aí existiam os festivais, né? Na escola, que era o FEMIC. E aí eu comecei a participar dos festivais. Mas como batera? Aí, não, cantando. Cantando? Eu fui como batera, porque já meu sonho era ser um baterista, entendeu? Aí eu entrei e consegui entrar na banda que eu tocava nos festivais. Meu nome é Johan, né? J-U-H-A-N-N, como o próprio Bach, né? Que a gente vê muito aí quando a gente estuda teoria musical, né? Como pai da música ocidental. Instrumento assim que eu toco 3, assim, principal, mas o que eu digo que é meu principal mesmo é violino. Violino é o que eu mais, assim, parei pra estudar, tenho mais paixão por tocar. E você nasceu? Aqui em Ji-Paraná. Aqui em Ji-Paraná, músico de Ji-Paraná. Sou músico há 20 anos, né? Um pouquinho mais de 20 anos. E de lá pra cá, produzi alguns cantores, algumas bandas. Norte de Banana, Bandaiá, Banda Pra Balar, Felipe Soares, Arte Fina. Quando eu ficava assistindo muitos televisão assim, eu sempre via muito instrumento de guitarra, porque eu via muito no rock, essas coisas, várias músicas tinham guitarra. Aí eu tinha muita vontade de ser guitarrista quando crescer, porque eu queria tocar numa banda, assim. Tenho 27 anos, mas estou na música desde os 7 anos. E aí eu comecei em casa tocando flauta de forma autodidata. E aí eu me musicalizei com a flauta na igreja. Depois, até os 10 anos, na igreja, e fui para a Fundação Cultural. Eu hoje sou pianista. Pianista, né? A música, ela começou com as primeiras células que já estavam se formando dentro de mim. Eu não falo isso para me engrandecer, porque foi uma realidade. A maior parte da minha experiência musical aconteceu na igreja, né? Trabalho com música, vivo 100% de música, né? E assim, isso é uma paixão, né? Desde pequeno. Bom, eu comecei migrando de instituição para instituição. Primeiro eu comecei pela igreja e veio a pandemia. Aí eu fui para a ACM, depois eu fui para a Orquestra em Ação e depois eu voltei para a igreja de novo. E atualmente eu estudo na Orquestra em Ação e na igreja. Eu sempre gostei muito de música, desde pequena. E a minha mãe, ela incentivou bastante essa questão de aprender um instrumento para poder tocar na igreja. Sempre gostei de cantar desde bem criança, aos 6 anos de idade. Achava interessante fazer arranjos de voz com meus pais. 6 anos comecei a me interessar por violão. Já comecei com uma apresentação ou outra. Primeira vez tocando no barzinho em 2002, saindo de Machadinho com um amigo tocando violão. Entrei para uma banda em 2005, a Aneurisma. Quem foi que te musicalizou? Quais são as suas referências? Da onde que veio? Meu pai, só que ele não está exercendo atualmente, mas ele tocava acordeão também. Era profissional ou só tocava em casa? Tocava em casa. Me criei em casa com violão em casa, né?
Meio da Seresta. E aquilo ali, a primeira vez que eu vi o meu pai tocar uns acordes, foi para amor à primeira vista. Eu acho que a partir do momento que eu me interessei pelo violão, me apaixonei, eu acredito que dali eu já comecei a pensar no futuro, né? De tocar, era meu maior sonho, tocar. E Deus me concedeu essa graça. Quanto tempo tem isso? 47, 48 anos. Meu pai, ele canta bastante. Na onde que seu pai canta? Na igreja. Na igreja. Minha irmã também canta muito na igreja, mas ela também toca bastante colher. Mas não é para o público, ela toca em casa. Eu descobri o rock and roll, eu tava com meus... Descobri assim, já tinha contato, mas aquele amor de verdade, mesmo assim, eu tava aí com meus 10, 11 anos. E descobri o contrabaixo por causa do Trujillo, que é o baixista atual do Metallica. Eu vi aquele instrumento lá, então eu falei assim, nossa, que guitarra diferente é essa? Fazendo um som diferente, um negócio mais pesado, o que é isso? Eu acho que a maioria da galera tem um pouco do princípio cristão ali, né? De vir da igreja e tal. Então, assim, eu tenho um cara que eu considero um pai pra mim, que é o Jefinho. E ele foi o cara que, tipo assim, eu via ele na igreja e falei, cara, eu quero tocar igual esse cara, quero ser esse cara. Que ele tocava bateria, tocava violão, tocava baixo, tocava tudo, pô. Meu pai. Seu pai é músico. E aí ele me trouxe muito as músicas do rock, né? Foi meu primo, ele é guitarrista lá no Espírito Santo. Ele me ensinou a tocar aquele riffzinho do Pica-Pau, pô. Aí daí pra frente me apaixonei pela guitarra, né? A paixão na música começou aos 3 anos, quando eu me encantei pela bateria. Meu pai me incentivava muito também, e a partir disso aí, por mais que eu não tocava, eu já tinha uma percepção musical muito grande, que eu sabia o que o baixo estava fazendo, o que a bateria estava fazendo, o que a guitarra estava fazendo. Até que quando chegou lá aos 12 anos, eu resolvi começar a estudar o contrabaixo. Falei com meu pai que eu queria aprender e tal. Eu não era tão, eu gostava de cantar, eu era dentro do ramo da música, entre aspas, por gostar de cantar. Porém, depois que eu comecei a namorar o Rian, guitarrista, cara, músico há 11 anos, então eu entrei completamente no mundo da música, do rock, por sinal, foi por causa dele. Que legal, e olha aí, né? Eu comecei a tocar algumas músicas no violão, comecei a querer tocar guitarra. O meu pai era um entusiasta da música, né? Um grande apaixonado pela música. E ele sempre teve uma paixão por solfejo. Ele pegava as partituras de peças que ele ia executar com o grupo dele. E ele pegava as partituras. Minha mãe grávida, eu lá dentro, solfejava as partituras. Mas meu primeiro contato assim com banda, com música mesmo, foi na igreja. Sou daqui de Paraná. Quando criança, eu tinha por volta de 8, 9 anos, aqui mesmo nesse bairro tem a Fundação Gicred. Tinha música, tinha teatro. Eu entrei, me encantei pela flauta, uma flauta transversal, só que não tinha flauta transversal. Então comecei com a flauta doce, depois comecei a tocar violino e viola. Vim de uma família de músicos. Eu tinha uns 11 anos mais ou menos, a minha mãe ela comprou um violão para o meu irmão mais novo. Só que depois que comprou, ele acabou encoçando no canto lá. Igual menino, né? Quando ganha um brinquedo, enjoa e deixa de lado. Aí foi quando eu resolvi pegar o violão, eu falei, cara, me ensina alguma coisa aí. Aí ele começou a me ensinar algumas músicas, eu falei, rapaz, isso é fácil. Aí eu comecei a perceber assim uma facilidade que eu tinha, né, para poder aprender e tocar esse instrumento, o violão. E lá por volta dos 18 anos foi quando eu vi um camarada ele tocando violão clássico, assim, de uma forma assim brilhante, os dedos pareciam de borracha. Me apaixonei pelo violão clássico, foi meu sonho, né? Eu nunca tive parentes músicos, né? Então eu não tive essa influência na música que a maioria tem. E aos 10 anos de idade, a minha prima Vanessa me deu um violão, que era o violão dela. E assim a minha paixão pela música foi surgindo, né? Foi crescendo e eu passei pela guitarra, depois eu aprendi bona, já fiz aulas de teclado, de piano, de órgão, de violino, e eu me identifiquei muito com a musicalização, porque eu tenho uma facilidade de lidar com as crianças e com a música eu consegui conciliar os dois e ter uma fonte de renda. Eu venho de uma família musical, né? E assim como inúmeras pessoas da nossa cidade, musicistas, teve essa tradição de uma iniciação musical dentro da igreja, né? Porque minha mãe tocava órgão, né, na igreja, o meu pai clarinete, trombone. De casa, na família da minha mãe principalmente, era muito comum em toda reunião, em todo momento ter muita música. Eu cantava na igreja desde pequena. Minha avó me levava e me incentivava, porque desde pequena falavam que eu cantava bem. Toquei na igreja há muitos anos, toquei na igreja há uns 3, 4 anos em ministério. Era influência do meu irmão mais velho, que tinha banda de rock em Médici. Ensaiava na minha casa, inclusive, quando os caras chegavam com aquelas guitarras, meu olho brilhava, assim, já, né? Já queria participar dos shows. É isso que eu quero. Molequinho, né? Tem músico na família?
Não tenho. Da onde veio essa história com a música? É isso que eu faço, eu pergunto pra minha mãe. Por que foi bom conhecer a música? O que você acha que a música te deu? Hoje todo o meu custeio de vida, tudo que eu tenho é de acordo com a música, é por causa da música. Isso pra mim é tudo na minha vida, é uma terapia. E às vezes a gente não tá bem e você começa a cantar ou começa a tocar, você tá no palco, você esquece tudo. A música, ela entrou nesse sentido de me fazer conhecer o mundo. Então foi a partir da música que eu quis conhecer mais coisas, que eu quis pesquisar mais, que eu quis estudar mais. Meu irmão, a música me deu tudo. Deus usou a música para me dar de tudo que eu precisei. Precisei de um canto para me morar, um emprego, um trabalho, minha família e, acima de tudo, a saúde da gente é que é o mais importante, né? Nos anos 2000 foi quando eu gravei meu primeiro projeto. Eu gravei um CD chamado Lembro da Cruz. Esse projeto foi um dos benefícios que a música me trouxe, porque era um sonho muito grande meu gravar, ter a sensação de ter um CD e falar assim, cara, eu sou aquilo que eu sempre sonhei. A música me proporcionou as primeiras saídas do município. A música, na realidade, ela só me deu alegria. É a minha vida, né? Quando eu tô triste, eu tenho que tocar. Se eu estiver tocando, viajando, fazendo qualquer coisa relacionada à música, já foi tristeza. Desenvoltura, fugir da inibição, envolvimento, conhecer, ser conhecido, conhecer pessoas, conhecer lugares. Quase todas as minhas relações sociais hoje têm como base a música. Olha, a música ela me deu um propósito de vida. Antes eu via a música como um hobby, algo apenas que eu gostava. Hoje eu vejo como meu objetivo. Eu quero poder trabalhar com música, é algo que eu me sinto bem fazendo. Eu acho que a música, ela consegue fazer com que a gente sinta coisas que a gente nunca teve noção antes. A gente pode se acalmar, pode se expressar através dela. E na música, assim, é uma coisa muito livre, você se descobre dentro dela, percebe muitas coisas que você não notava antes. Eu sou de Ji-Paraná, tive a oportunidade de estudar em Ji-Paraná e sou fruto de um projeto social de Ji-Paraná. Então agora... E hoje eu sou o coordenador de um projeto social de Ji-Paraná. A música ela é surpreendente. Eu acho que assim como o futebol, que a bola que reúne pessoas, junta pessoas, a música ela tem esse fator vibrante também. Onde você chega com o violão, você consegue reunir pessoas, amigos. Eu era uma criança com muita vergonha, muito introspectiva, sabe? Tinha vergonha de falar até com os meus parentes. E com a música eu fui obrigada a perder essa vergonha. E o que me ajudou a me desenvolver todas as áreas da minha vida. A música me trouxe uma independência financeira desde quando eu era de menor, no sentido de que, como eu queria trabalhar, mas eu estudava, e se fosse para mim trabalhar em um serviço que eu tivesse estar lá de segunda a sexta, de segunda a sábado regularmente, ia ficar muito apertado para mim trabalhar e estudar. E a música me proporcionou que eu conseguia conciliar as duas coisas e estar comprando minhas coisas ali sem ficar dependendo dos meus pais o tempo todo. Eu sempre trabalhei com música. Foi aonde eu comecei a fazer cursos fora do estado de Rondônia. Onde eu pude ir para Goiânia, depois eu fui para Brasília, depois eu fui para Curitiba. Além de ser essa questão de liberdade, de fala e passar aquilo que eu tava sentindo, ela também me ajudou em muitos momentos difíceis da vida. Aquela questão, música é terapia, isso é muito real, porque em vários momentos era eu e meu contrabaixinho ali pra espairecer, né? Faço porque é o que realmente eu amo fazer, é como se não fosse um trabalho. E aí esse financeiro é em contrapartida, mas o principal pra mim é a parte da... Você se encontrou como pessoa, você se identifica isso. como música, é isso aí. Como pessoa, como forma de expressão, vivência mesmo. A música, como eu falei, sempre foi uma paixão, né? Fazer o que eu faço, tocar, dar aula, me satisfez, né? Tipo, é o que eu gosto de fazer. E além disso, cara, a gente ganha dinheiro com isso, né? É o que traz sustento pra dentro de casa, né? É o que eu consegui sustentar meus filhos, tenho 2 filhos. Cara, me proporcionou segurança pra cantar pro público, eu conheci muites pessoas no âmbito musical também, tipo, paixão, eu criei uma paixão pela música maior do que eu já tinha. A música, em primeiro lugar, ela tem um sentido muito forte para mim, espiritual. Então a música ela tem esse papel muito importante para mim no meu relacionamento com Deus, na minha forma de adorar e me expressar para Deus. A música traz muitas pessoas, né, pra vida da gente que agrega demais, né? Os meus amigos são todos músicos. O que você
faria para melhorar ou quem sabe mudar o cenário do músico, né, o contexto musical da cidade de Ji-Paraná? Ter mais apoio à cultura daqui, mas precisa de mais apoio, eventos culturais, precisamos mais de um pouquinho de incentivo. Eventos, fomentar a cultura, botar essa galera para tocar mesmo. Isso mesmo. Para isso nós estamos trabalhando. E a máquina pública ajudar o músico. Isso, assim, dar mais apoio, isso. A galera que gosta de pop rock, a gente tem uma demanda muito grande também. Só que as casas de show aqui de Ji-Paraná desacreditam disso. Tem a demanda e é só se organizar que a gente consegue trazer esse público para frequentar os eventos. O cenário musical, ele tá... Como eu falei, eu sou desde 99 aqui, né? Então eu já vi várias mudanças. E dessa vez está pregnado uma mudança que não tá melhorando, não. Antigamente já teve gerações de que se esforçavam, né, para estudar, para pesquisar, para entender a cultura. Não só a música que está ali ouvindo, mas estudando música em geral, estudando arte, né? Então eu acho que se eu tivesse a oportunidade, a melhoria que eu faria era levar conhecimento com mais ênfase à população de Ji-Paraná. Focar nas crianças, nos workshops, nos festivais, mostrar para eles que é possível seguir profissão, levar a música às áreas mais periféricas, né? Sabemos que a Fundação Cultural, ela dá um apoio ali de oferecer música gratuita para as crianças, mas tem muitas áreas periféricas que são distantes, que não tem como ter essa logística de sair lá da periferia para ir até o centro da cidade. O primeiro passo é a gente se situar, saber que tipo de música serve para cada ambiente. Você tá comendo ali, aí o cara tá lá suado, rodando, dançando um forró, aí respinga uma gota de suor dentro da sua comida, o barulho, é ruim comer com barulho demais. São contextos diferentes. As instituições que eu conheço, normalmente são pagas e também são para jovens. Eu acho que seria interessante de abrir esse meio musical não só para os jovens e crianças, mas também para adultos, para idosos. O que acontece é que a gente vê que a maioria das vezes que as bandas se apresentam é porque tem o apoio da prefeitura, os eventos promovidos pela Fundação Cultural para a banda. O que sobra? Tocar num palco, muitas vezes estrutura boa, né? Iluminação, som, porém não tem cachê. Entendeu? Criaria uma associação de músicos. Não há outra forma de conseguir alguma coisa, alguma melhoria, dignidade nos projetos editais ou cachê mesmo na noite, sem algum tipo de organização. Eu promoveria festivais, voltar ao festival de novo, festivais de música. Tem muita galera, tem muita gente que ainda quer começar, né, tá na música e precisa dessa chance. Trazer informação. Sem informação a gente não é nada, não consegue fazer nada, entendeu? Então, pra gente que tá um pouquinho mais ativo, trazer essa informação pra geração nova. O que você quer dizer com informação? Como se faz um projeto? Pra que serve um projeto? Onde eu posso ensaiar? Como que eu posso comprar um instrumento? Eu acredito no papel da educação para trazer qualquer mudança, qualquer transformação, né, em uma cidade, né? A musicalização nas escolas é essencial mesmo para que essa mudança ocorra, né? Para que melhore cada vez mais, porque a gente tem muitos talentos. Deveria ser feita uma reunião conjunto com os músicos, com o poder público, para que todos em consenso ali conseguissem achar uma saída para o cenário musical aqui, para que ele seja mais fomentado, que as pessoas tenham mais acesso à cultura, para que seja um investimento ali acessível também, porque não adianta nada ter uma super mega estrutura que fique muito caro e não seja viável economicamente. Uma coisa que eu sinto falta, e tem muita pessoa qualificada para fazer isso, é workshop. Workshop de músicos locais para músicos locais. Que estão começando para passar a realidade da região para aqueles que estão na região. Não a realidade de alguém que está em São Paulo, em Minas Gerais, sei lá, fora, para cá. Mas quem vive aqui, quem trabalha aqui, para quem quer começar a trabalhar aqui. Parte do poder público, investimento na base, iniciação musical, fazer valer as leis que já existem no país de música na educação básica, ensino fundamental e ensino médio, criar espaços para que não só a música, mas a arte em si pudesse ter sua vazão, ampliar, já existem políticas assim, mas ampliar, torná-las mais amplas, mais acessíveis, mais completas, viabilizando o maior alcance, o maior nível de qualidade e com oportunidade também para que os talentos que aflorassem dali tivessem como se mostrar, que essa arte fosse levada ao público final. Não adianta fazer arte se essa arte não chega a quem aprecia.
é fomentar a participação da população ou quem está ao meu redor no meio cultural com a música, né? Trazendo para eventos, falando sobre, né? Dizendo a importância da cultura para o cidadão no meio ali onde ele vive, o poder dessa transformação, né? Inserção de ideias musicais nas escolas. Tipo, pegar uma galera, tá ligado? Vamos pra escola hoje, Marechal Rondon, na hora do recreio, vamos fazer um barulho e incentivar a molecada a ir pra música. Musicalização É dentro das escolas, entendeu? Porque molecada sai pro recreio e tal, vê uma galera tocando, fala, o que esses caras estão fazendo ali? Vamos ali. E a gente vai, faz um barulho, fala da importância da música, na construção da personalidade, do caráter e de uma futura profissão. Falta divulgação, não só, tipo, porque o que eu vejo de divulgação é só o pessoal o pessoal das bandas, o pessoal que trabalha com isso mesmo, mas não divulgam muito os eventos do rock. Eu acho que devia ter uma espécie de calendário, tipo, com eventos e locais para as pessoas poderem acessar e saber quando vai ter um evento e já marcar e falar, ó, esse dia a gente tem que ir pro show, vai ter show lá na praça, por exemplo. Eu acredito também que passos como esse que está acontecendo aqui, né, esse momento é muito importante, porque traz visibilidade. A nossa região, ela é uma região muito rica e muito pobre ao mesmo tempo, por falta de organização mesmo, né? Então a ganância de alguns empresários acaba atrapalhando eles próprios, né? Verdade. Porque eles poderiam, por exemplo, ganhar um bom dinheiro ali e também pagar bem também. Vamos e dizer logo a verdade. Pagar um preço melhor. Vamos dizer a verdade logo. Pagar um preço melhor para os artistas, né? Ji-Paraná precisa de uma estruturação profissional mediante ao setor público encaminhando para a sociedade. Precisamos de um planejamento cultural, assim como a saúde faz um planejamento, a educação tem seu planejamento, a cultura também precisa de um planejamento. Mas com qual olhar mais significativo às raízes, aos nossos profissionais da nossa cidade? Eu começaria trazendo mais eventos de vários gêneros aqui na cidade, inspirando principalmente a produção autoral das pessoas, estimular as pessoas a querer criar, a querer se expressar e normalizar isso de uma maneira que se faça parte do cotidiano. Isso ajudaria muito a evoluir o estado da música. Olha, em primeiro lugar, Ji-Paraná é uma cidade muito grande, é uma cidade que tem muitos artistas e nós não temos aqui em Ji-Paraná um local próprio, por exemplo, como o Teatro Marco Zero, que deveria estar pronto, né? Um local onde pudesse ser um ponto de encontro para os artistas, que tivesse disponível aos fins de semana para que as pessoas pudessem estar ali se apresentando. Eu acho que o primeiro ponto seria a valorização do músico. Hoje em dia o músico ele é muito mal valorizado aqui em Ji-Paraná. As pessoas falam que é músico, ele toca, não sei o que, pode tocar de graça, entendeu? A gente dá lanche pra você, a gente divulga o seu trabalho, não é assim? Ia fazer mais escolas de músicas pelos distritos, eu deixaria as lojas mais baratas. Loja de instrumentos. Olha só, ó, pessoal, vamos baratear esses instrumentos aí, ó, pra criançada aí, ó. Isso. Nossa realidade. Nossa. Obrigado. Você quer falar mais? Obrigado, meu irmão. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, viu?